dos programas da TV Manchete, a gente lembra bastante do documento especial e pouquíssimo do mistério. Espécie de Globo Repórter, só com histórias macabras. E a gente vai assistir um episódio deles juntinhos após a vinheta. Eu sou o Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse GoTo Vídeo! O programa Mistério foi ao ar a partir de 1997, ficaria no ar até o final da emissora, quando as greves começaram a tirar a emissora do ar em 1998. Originalmente ele era para ser apresentado pela Mônica Bonfilho, aquela dos Anjos. Eu não me casei até hoje, a peça Sauna foi o único fracasso da minha carreira e eu não fiz uma viagem em 93. Só que ela acabou se desentendendo, ao que consta, com a direção da emissora, né? E da falta de alguém melhor para apresentar, colocaram Walter Avancini, o diretor, o todo-poderoso diretor que fez Chica da Silva e grandes clássicos, né? Ele não aparecia à frente das câmeras desde o tempo e o vento da TV Excelsior, lá 40 anos atrás. Até por ele ter fama de ser um carrasco, né? Ser uma pessoa muito difícil de trabalhar, imagina ele dando a cara a tapa, tendo que apresentar um programa de mistério, né? Ele também podendo ser julgado pelos outros. Vamos assistir, eu não vi nada, eu não lembro da época, eu não lembro do programa, apenas do que existe aqui online, né? Então a gente vai assistir realmente juntinhos. Eu já gostei da abertura. São científicos. Gente, cá pra nós, né? Manchete durou tão pouco, deixou tantos programas inenarráveis, né? Tantos programas discutíveis e amados, né? Enquanto isso, existem emissoras como a Rede TV, que até hoje nunca lançou nada digno de nota, né? Esquisito, né? Tá firme e forte. As pirâmides. Imagine uma casa onde as portas dos armários começam a bater sem que ninguém mexa nelas. Você acha estranho? O que diria então de pessoas que fecham os olhos diante de uma tela em branco e pintam com os dedos um quadro de Renoir? Você pode ter certeza, essas coisas acontecem. E os cientistas não conseguem explicar muito bem. Há milhares de anos a humanidade... Na época, assim, a Manchete lutava por qualquer... Frente de hoje em dia que é fácil você parar, é fácil você fazer algum escândalo e parar nas redes sociais, nos trends das redes sociais. Naquela época a Manchete ralava muito, né? Sem ter como gastar para nada, né? Então, ainda assim, ela teve fôlego para tudo isso, né? Ela usava material de Mysteries, uma série francesa, Mystères, algo assim, né? E também ela produziu algumas dessas matérias sobre misticismo. E misticismo sempre dava audiência, sempre dá, quer dizer, hoje em dia não sei se dá ainda tanto quanto, né? Mas naquela época tinha novela, né? Tinha várias coisas sobre anjos, tudo era anjo, tudo era místico, né? E o Walter Avancini, ele não acreditava em nada, né? Porém, ele dizia que ele estava se divertindo muito. Você prefere não pesquisar. E quando se diz que alguns fenômenos são produzidos pelos espíritos de homens que já morreram, surge uma barreira secular, o preconceito. Aí as explicações ficam por conta dos religiosos, místicos e esotéricos, sem qualquer investigação científica. Mas o programa Mistério quer quebrar esse preconceito e acender uma luz sobre temas como a vida após a morte, curas inexplicadas pela medicina. Gente, isso... Olha o texto dele. Ele quer quebrar o preconceito. É o mesmo texto da History. É como dar um pouco de
um pouco de classe ao charlatanismo não, a coisas que muita gente duvida, né? Então eles colocam como estudos, como, sabe, vamos dar um pouco de moral àquilo, né? Uma coisa bem inteligente, hein? O History é 2025, né? A gente está aqui em 1997. A manchete era grande. Explicadas pela medicina, extraterrestres e muitos outros. O primeiro mistério desta noite é a pintura mediúnica. Como é possível produzir em pouco tempo obras tão parecidas com as de artistas consagrados? Mas sempre nos falar nisso, antes tinha até os programas na TV que tinha pintura. Olha o Renoir saindo. Olha a trilha beatnik. Meio padre que sonho, eu ia falar, mas deve ter ficado algum resquício na mente, que nem eu consigo escrever um pouco como Nelson Rodrigues, quando eu leio muito Nelson Rodrigues, né? Porém, gente, com o pé, né? Com o pé tem que ter uma habilidade a mais, né? Isso é incrível. As imagens são impressionantes, não há como negar. A pintura mediúnica é uma das mais contundentes manifestações do mundo espiritual. Em apenas alguns minutos começam a surgir as mais famosas pinturas de todos os tempos. Tem um carimbo de É como se artistas consagrados como Leonardo da Vinci, Cândido Portinari, Pablo Picasso e tantos outros estivessem presentes. E, na verdade, eles ali estão, presentes na espiritualidade. A perfeição dos quadros chama a atenção até mesmo dos mais descrentes. Um quadro desse, normalmente, a pessoa demora 2 meses para fazer. Então, um quadro feito em 5 minutos, 8 minutos. Olha, ainda é rápido. Impressionante. Não dá para acreditar. Charlie Souza. Não tem palavras para Adriano expressar o que os quadros nos trazem de bom. E principalmente a humildade da médium. Impressionante, do outro mundo mesmo. O fenômeno da pintura mediúnica se manifesta em pessoas especiais. É o caso de Valdelice Salum. Valdelice jamais estudou arte ou sequer aprendeu a pintar. Ela é uma médium de psicopictografia, a conhecida pintura mediúnica. Há mais de 20 anos se dedicando a esse tipo de trabalho, a médium contou no início com a orientação do mais conhecido médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier. Na ocasião, Chico Xavier destacou que essa era uma grande missão dos espíritos e a ela só cabia o esforço na procura pelo desenvolvimento espiritual. Era católica, não tinha conhecimento da doutrina, nunca tinha conversado com nenhum espírita para me orientar. Até que um dia surgiu um casal espírita na minha casa e lá eu iniciei o conhecimento da doutrina através deles. Quando eu fui procurar o Chico que me disse que eu tinha mediunidade, precisava trabalhar, que os amigos estavam me aguardando para um trabalho. É engraçado que os nossos são bem parecidos de todos os trabalhos dela. Porém, mano, faz 5 segundos com o pé e tudo, não deixa. A evidência também, que sempre eu tive desde menina, um pouquinho. Isso aqui é algum valor? Muito ampla, mas ela. Além do religioso? Querem me mostrar alguma coisa, eles mostram. E ouço também um pouco. Aí depois é que manifestaram, os artistas começaram a manifestar. É importante isso, né? Primeiro, ela não era pintora, nome de cara. Primeiro manifestou a incorporação. Depois da incorporação, a vidência também, que sempre eu tive desde menina, um pouquinho, não é uma vidência muito ampla, mas ela, quando os espíritos querem me mostrar alguma coisa, eles mostram. Todos os espíritos eu sou. E ouço também um pouco.
Aí depois é que os artistas começaram a manifestar. Durante o período do trabalho, começaram a doer meus braços, comecei a sentir muita dor, sentia dor no ombro. E não resistia, chegava até a chorar de dor. Gente, pensou quando o nosso dirigente do trabalho disse para mim que era para mim trazer papel que os espíritos iam desenhar. E assim eu fui, comprei o papel e levei para o centro. E lá começaram o desenvolvimento deles. Eu sempre deixei eles trabalhar como eles... Gente, essa noção de centro tinha que vir primeiro logo de cara no kardecismo, várias outras acabaram, né? É extremamente brasileiro, né? Muito interessante, que ele misturou muito essa possessão, encarnação. Não é bem essa a palavra. Aqui é muito relacionado com religião, né? É bem interessante isso. E nem sempre é nos outros países. Vai, continua. Se quisessem também manifestar anônimo, para mim não tinha importância nenhuma, porque mais do que nunca eu tenho a prova que eu não sou eu, são eles, né? Para que não fiquem dúvidas sobre a espiritualidade do trabalho, Dona Valdelice faz questão de destacar que todo o dinheiro arrecadado com a venda dos quadros é revertido para uma instituição de caridade. Bom, a gente tem algumas mãezinhas que dão aposentadoria, né? Tem algumas que nem aposentadoria tem. E a gente vive assim, de eventos. Que bonito isso, né, gente? Como esse maravilhoso que vocês presenciaram, que é o da Valdelice. Cobre bazares e ajuda, quem está ajudando jogando bazares. E a gente vê umas coisas tão estranhas ultimamente, né? Vocês viram isso com valores acima do que pode ser, coisa e tal. Alguém que se dedica exclusivamente ao seu trabalho, a doar. Vocês presenciaram, que é o da Valdelice, que é quem está dando a maior força pra gente ultimamente. A gente costuma dizer que Deus é muito bom, né? Ele sempre abre uma porta. E para nós, ele não só abriu uma porta, como ele mandou uma irmã, que é a Valdelice. Quer dizer, ela vem, faz esse trabalho, doa os quadros, né? A gente vende, reverte para nossas despesas, que são enormes, né? Então a Valdelice para nós, acho que não tem palavras para dizer o que representa. A gente fica emocionado, né? A emoção vem, porque Deus mostra para nós que a gente um dia também poderia estar nessa mesma condição em que elas estão. Quem sabe nós, como velho, amanhã não sabemos de nada, né? Deus reserva para nós certas oportunidades que a gente às vezes não espera de... O exemplo de Dona Valdelice já começa a render bons frutos. Ainda em São Paulo, um grupo de jovens pintores mediúnicos se mostra entusiasmado com o trabalho. São vários, né? Desde o clássico, que no caso seria Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, os brasileiros da Cera do Amaral, o Portinari, Enfio, que é já uma coisa diferente, que é um cartoon. Todos eles, cada um tem uma opinião, uma forma de agir, um pensamento. Então todos eles vão encaixando seus trabalhos. Os especialistas se esforçam para explicar o fenômeno. Não há a preocupação da espiritualidade em mostrar uma obra de arte na manifestação mediúnica da psicopictografia. Há sim a intenção de mostrar a presença de uma energia já desencarnada, mas que viveu neste plano e que desenvolveu uma atividade artística dentro da área da pintura. O que é que a espiritualidade quer mostrar? Que esta energia não se diluiu no ar, que ela é eterna. Isso significa que a alma é eterna. Uma coisa muito importante, você não pode pegar um quadro e dizer é de arte paranormal. Você tem que conhecer o modus operandi. Como é que foi pintado esse quadro? Algumas características são básicas. Primeiro, geralmente o sensitivo entra no tipo de transe. A grande velocidade com que é pintado. A obscuridade ou então a meia-luz. E aí vai entrar exatamente naquele caso que eu também falei de ectoplasma, que é utilizado em trabalhos de materialização. Não quer dizer que a pintura mediúnica seja uma materialização. Mas, em alguns casos, há um fenômeno já de trabalho de ectoplasmia, como alguns sensitivos que sentem o braço coberto de energia e só depois disso começam a trabalhar. Geralmente não há um modelo. A pessoa não está copiando alguma coisa.
Isso Isso é é interessante verdade. observar, quer dizer, não é a cópia de um quadro que o pintor tenha pintado em vida. É A outra maneira como coisa. ele é realizado, por exemplo, as É um duas estilo. mãos, ou até com os pés, ele Ah, acaba tudo lambuzado. Mas a tela está perfeita. Olha, eu acho que o trabalho, em princípio, não tem uma explicação racional. Será que tá Não perfeito? há uma linha divisória estrita entre uma produção dita mediúnica e a produção dita consciente. O trabalho da produção artística, seja ele em qualquer área, pintura, escultura, fotografia, ele tem alguma coisa de inconsciente. Então, não importa a fonte, né, de onde vem isso que, entre aspas, pode se chamar inspiração, mas que, na realidade, é o momento que faz alguém produzir alguma coisa. Eu acho que não existe um divisor rígido. Isso é consciente, isso é inconsciente, é mediúnico, não é de mediúnico. E o importante é a experiência que o artista tem. Passou por situações muito assustadoras. Espere só um pouco. Bom, acabou o bloco, acabou o tema, né, que é da pintura parapsicológica, né? Bom, eu queria que fosse uma crítica mais séria, que comparasse realmente as telas, né, o que um diz que é um Portinari com um Portinari real, né? Ou de olhos fechados, sem ver, né, dizer qual é qual, né? Porque cá pra nós, nossa, por mais que ela também tenha, a gente também, a mulher pintou com o pé, com duas mãos, né? Mas ainda assim, né, precisava de mostrar, né, esses pontos mais fortes. É mesmo? Até que ponto é mesmo? Até que ponto é tão parecido, tão idêntico ao que o artista fez em vida, né? Vamos lá, mais um bloco. É um bloco por... Era quinzenal. Ó, o mistério. Olha, o Teólogo Chica. Violante, usando a ingenuidade do irmão. Agora conte. Saudade do Teólogo Chica. E a ideia era que virasse semanal, né? Com quem fazia? De escrava. É uma reprise? Chica da Silva. Amanhã, depois do Jornal da Manchete. 97. Mas tava no ar ainda. Paladar gaúcho de verdade é na Pampa. A Pampa da Bala. Continua com a promoção deliciosa. Apenas R$18 no rodízio de carne e Aí salada. voltou. Rodízio de carne, aí parece o Walter Abruzini. Carne e salada. Quem viveu ou ouviu Agora alguma história de agora objetos também. que voam pela casa, Que assombrações, hein? a maioria das vezes tem vergonha de contar. Vergonha de passar por maluco. Uma vergonha bastante natural até. Mas nem tudo a gente pode esconder. Foi o que aconteceu com o casal Dupré, que mora no sul da França, na região Vocês da viram? Era Normandia. uma matéria feita na TV Manchete e uma da França. Eles viveram uma história que nunca mais vão esquecer. Foi aqui nesta casa, na Normandia, na França, onde vive o casal Dupré, que tudo aconteceu. Não vamos revelar o local exato para manter a privacidade dos envolvidos na história. Tudo começou num domingo de outono. Um domingo como outro qualquer. Oh, tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite. Eu não tenho mais TV a paga, faz muito tempo, mas até onde eu tinha, até quando eu tinha, havia um reality de venda de casa. Tinha umas casas do sul da França, em Portugal, aquelas assim, de pedra, assim, medievais, maravilhosas, que custavam, ó, uma pechincha. Eu sempre pensei, isso é fantasma. Explica que a casa onde sempre morou com a mulher foi construída por ele mesmo. E admite que nunca viu nada parecido com os fenômenos que aconteceram e que se alguém tivesse lhe contado, teria achado graça. Ainda hoje tem dificuldade em acreditar. On me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. A noite e o silêncio chegam sobre o campo normando. A casa dos Dupré é completamente isolada. Lá fora faz muito frio. E dentro da casa eles aproveitam a calma de uma cidade do interior. Eles não esperam ninguém. Qu'est-ce que c'est? Duas coisas que eu me borro de medo. Batida na porta em alta noite e na estrada. A gente sabe quando você está viajando de ônibus assim,
e de madrugada você olha, assim, não tem nada, só tem as luzes do ônibus, a estrada, não tem nada, e só aquele mato, assim, morro de medo. Morro de medo. Se um dia para um ônibus ou carro, whatever, no meio da estrada de noite, eu me pelo. Esqueci. Aí ela foi lá ver. Alors? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va casser. O Sr. Dupré chegou a achar que os barulhos de louça quebrando eram provocados por pessoas. Mas eles procuraram e não encontraram ninguém. Tudo estava fora do normal. Mesmo preocupados, eles decidem se deitar. Um barulho vem do sótão. Parece que há alguém dentro da casa. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista incrédulo também, né? Eu não acredito nem desacredito, tá? Mas a gente mora numa casa de mais de 100 anos, onde o chão, o teto, tudo madeira. Às vezes, o menor dos nossos gatinhos, que é o Norma, que é bem pequenininho, os passos dele descendo a escada é muito humano, parece uma pessoa. Pum, 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 pum. Então você imagina uma casa assim também no silêncio da noite, ratos no porão, pode ser qualquer coisa. E aí é isso. Eu via tanta história de fantasma porque é tudo de madeira, tudo range. Se tá muito calor, range, se tá frio, range. É muito louco isso. O que são estes barulhos estranhos? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. O que se esconde nesta casa? Será que alguém quer fazer mal ao casal Dupré? Será um pesadelo. A senhora Dupré está aterrorizada. Ela já está frágil por causa de uma morte que aconteceu recentemente na família e pensa que está ficando louca. Isso é legal. Os bons filmes de terror sempre tem um segundo motivo, né? Ou é uma mulher sozinha, recomeçando a vida com o filho, ou morreu alguém e a pessoa está frágil. Nunca é alguém feliz, numa cidade grande, né? Bebendo becos e tal. É sempre alguém lascada que começa a acontecer as zigue-zigas. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Cristiane Mer, cunhada da senhora Dupré, conta que ela estava muito abalada. Cristiane disse à cunhada que fatos como aqueles não podiam acontecer. Vendo o desespero da senhora Dupré, ela decide ficar na casa. E em menos de 15 minutos, os barulhos recomeçaram. Cristiane diz que pareciam explosões. Nossa, nós estamos descendo a pessoa. Convida os irmãos para jantar. Será que eles também vão ser testemunhas dos estranhos fenômenos que acontecem na casa? Aí não é só uma ou duas pessoas vendo, né? A senhora Dupré diz que todos subiram ao quarto
E lá encontraram o armário se mexendo, com as portas abrindo e fechando violentamente. Então decidiram desmontar o armário. C'est dangereux, ça, hein? Oui, enfin, tu sais, on va la démonter. Que lógica, meu senhor. Ça bougera plus. Espérons. Esse não é demais. A senhora Dupré disse que todos ficaram impressionados e com muito medo. Eles resolveram trancar o quarto e não entrar mais lá. Diante da violência dos fenômenos, a família Dupré decide pedir ajuda a Michel Royer, o maior exorcista do país. Mas ele não podia ir lá imediatamente. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne A voulaient cunhada pas da senhora Dupré disse que nunca pensou em chamar a polícia. A família não queria que as pessoas pensassem que os Dupré eram loucos. Os Dupré não sabem mais o que fazer. Eles tentam fingir que está tudo normal. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Allez-y. Meu Deus. No sótão existe mesmo um relógio, só que ele está quebrado. Então de onde vem o barulho? Il marche pas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. O instrumento dessa música da banda direitos autorais é as maçãs. O Sr. Dupré revela ter visto as maçãs atravessarem a porta através de uma espécie de furo negro. As frutas estavam no sótão e havia muitas caixas, porque era a época de maçãs na região da Normandia. Eles levavam as maçãs de volta para cima e elas desciam. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas... Tipo, são matos assassinos, são maçãs verdes atacando as pessoas. Do nada. A cunhada admite que não podiam fazer as pessoas acreditarem que as maçãs atravessavam portas sem deixar buracos. Ela pensava que todos chamariam os Dupré de loucos. On peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. O senhor e a senhora Dupré não aguentam mais. Eles resolvem deixar a casa provisoriamente e ir morar com uma das irmãs. Ah, sim. Mas depois que partem, a casa parece voltar ao normal. Os Dupré decidem então retornar ao local esperando que tudo tenha acabado. Normal. Se eles não estão lá, como é que eles sabiam? Heureusement, maintenant, c'est terminé. Ah oui, mais j'espère. Autrement, toujours, ça ne viendrait pas, on n'en sait rien. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Diz que numa manhã viu um homem saindo de um dos quartos em direção ao corredor. Qui arrive devant moi par le couloir. Ela teve muito medo e não conseguiu ver o Et je me rosto. suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis Mas le se début lembra que a fivela do cinto dele brilhava de bastante. son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très De lumineux. repente, ele colocou a mão na Au moment où maçaneta il a mis la e main sur la desapareceu. planche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Por qual razão aquela família estava vivendo este inferno?
Estariam mesmo acontecendo todas estas manifestações? Ou seria um caso de alucinação coletiva? Nous sommes devant des esprits normaux et sains. O psiquiatra que estudou o caso acha que os fenômenos foram provocados pelo chamado choque emocional grave. Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs Pessoas que perdem um ente querido vai lá dentro do casal, né? E que, ou sei lá, da equipe, que pegou ajuda não apenas mediúnica, espiritual, né? Mas também de um psiquiatra, né? Não lembro mais o que ele é. Gerando um estado hipnótico que acaba provocando alucinações. Image, leur passé et en particulier le défunt. Depois de 2 meses, os Dupré imploram para que o exorcista Michel Royer visite a casa. Ele percebe que a situação é grave e concorda em... Quero a socorro leite, pensou? Lorsque je suis arrivé chez M. Riret, eh bien, j'ai ressenti quand même quelque O chose exorcista d'inquiétant, conta que ao chegar a casa, sentiu a presença de uma força que tentava prejudicar quem estivesse lá. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence. Ça commence. Il faut aller chercher. Voilà, alors quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, voilà, ça y est. Michel Royer deitou sobre a cama e teve uma estranha sensação. Mas ele teve forças para dominar e afastar o espírito. Et quelque chose quand même assez inquiétant, c'était quelques petits craquements. Para Michel Royer, os fenômenos são provocados por fantasmas. Ele resolve exorcizar o lugar. Pouco tempo depois, os barulhos e aparições acabam. E os Dupré voltam a viver em casa. E hoje em dia, 2025, a casa é assombrada pelos Dupré. Viver em casa. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Michel Royer nunca revela os segredos do exorcismo, pois acha que desta maneira perderia todo o poder. Si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans cette... Segundo o psiquiatra, o sucesso do exorcista só confirma a teoria do choque emocional grave. Para ele, numa situação de abalo emocional intenso, as pessoas tentam acreditar em qualquer coisa. E aí, alguém com um suposto poder mágico terá todas as chances de resolver o caso. 10 anos se passaram desde o fim desta história. O casal Dupré nunca mais viu ou ouviu nada. Será que algum dia se saberá o que realmente aconteceu? Terá sido apenas uma alucinação? Ou existiu mesmo um fantasma naquela casa da Normandia? E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre esses estranhos fenômenos com o parapsicólogo André Pécia de Carvalho. O mistério volta já. Mistério. Aqui no estúdio de Mistério, o jovem parapsicólogo André Pécia Carvalho vai explicar fenômenos como esse que acabamos de assistir agora há pouco na reportagem francesa. Gente, os franceses, os produtores tiveram todo o cuidado de colocar a ciência e o exorcista, né, e o misticismo lado a lado, né, deixar uma dúvida no ar, coisa e tal, pode ser tanto uma coisa quanto a outra. Aí vai o seu Walter, da Manchete, e leva um parapsicólogo, né, para afirmar que o que estava acontecendo aí lá com o casal Dupré era real mesmo. Vamos ver onde isso vai dar.
André, você já estudou fenômenos desse tipo que nós apresentamos? Sim, já estudei vários fenômenos desse tipo, são extremamente interessantes. Fenômenos como movimento de objetos, combustão espontânea em objetos, em roupas, objetos que estão trancados num cômodo e desaparecem desse cômodo aparecendo no outro, atravessando portas como as maçãs, chuvas de pedras misteriosas sobre telhados da casa sem ter ninguém do lado de fora. Esses fenômenos desafiam a parapsicologia e a ciência. E a gente pode definir isso como um fenômeno chamado poltergeist. O que você acha disso? Inicialmente nós precisamos de fazer uma diferença entre poltergeist e assombração. Poltergeist são fenômenos centrados geralmente num adolescente entre 14 e 18 anos, parecem ter uma relação com a dinâmica familiar, com o que está acontecendo na família. Geralmente são adolescentes que estão conferindo agressividade, existe um problema, um contexto familiar, o adolescente sai da casa, o fenômeno para, ou então começa no lugar para onde ele foi. Ao passo que a assombração, que é um outro apelido dado a esse tipo de fenômeno, já é diferente, ou seja, ele é centrado na casa, os fenômenos são mais alucinatórios, ocorrem sons imitativos, como nós vimos na reportagem, o som do relógio, os sons de vozes. Quer dizer, no poltergeist, quando você ouve um barulho, algo quebrou, algo caiu no chão. Na assombração, não. Você ouve, tem as famosas correntes dos castelos europeus, ou então sons como do relógio, né, como eu disse. E como é que as pessoas devem agir para se livrar dessas assombrações? Quer dizer, no caso da reportagem, nesse caso da França, os franceses usaram um exorcista, não é isso? Sim. Práticas religiosas podem ou não funcionar. Há vários casos em que as práticas religiosas funcionam rapidamente, outros casos que vão várias pessoas de várias religiões diferentes e não funciona. Geralmente o sucesso ou o insucesso das práticas religiosas aparecem até de alguma forma associados à crença da pessoa naquela religião ou naquela prática. Hoje em dia, parapsicólogos que também são psicoterapeutas, como é o meu caso, trabalham inclusive agentes de poltergeist dentro do processo de psicoterapia. E isso tem dado algum resultado também para parar esses fenômenos. Tá bem, muito obrigado por tudo isso. De nada. Esperamos contar com você outras vezes, sem dúvida. Veja a seguir cenas do próximo... as portas de outro mistério. Qual que é o próximo programa? No próximo programa, quarta-feira, dia 22, o mistério dos OVNIs continua a ser revelado. Ai, lá vamos nós! Lá vamos, autópsia! E você vai acompanhar uma operação espiritual. Não existem equipamentos cirúrgicos, nem sangue. Mas há curas que a medicina tradicional não consegue explicar. Também no próximo programa, Mistério vai mostrar um milagre. Uma menina italiana que estava com câncer ficou curada depois de uma peregrinação à cidade de Lourdes, na França. E você? Conhece algum mistério? Sabe de alguém que já viveu experiência difícil de explicar? Escreva para o canal Mistério. Manchete de televisão, 8 Rússio, 8 Glória, Rio de Janeiro. O CEP é 22.210, 010. Eu sou Walter Avancini e vou estar com você no próximo programa. Porque o mistério não termina aqui. Acabou. TV Tati. A revista Cláudia Casé. Até no preço, agora R$3,80. É o máximo, é o tchan, é uma história de sucesso. Sábado, depois do Jornal da Manchete. A seguir, Jornal Verdade. E esse foi o fim do mistério. Eu achei um programa muito legal, muito divertido. É óbvio que o fato de Manchete comprar matéria de fora, deixando tanto quanto irregular e às vezes um pouco quanto cansativo. Mas mesmo assim, muito legal o tema. O Avancini tava bem velhinho, mas ainda assim, segurando o tchan, literalmente, né? Bem legal. Achei bem legal. Sempre foi comum ter esse tipo de... Faz sempre que não tem, né? As emissoras não fazem mais esse tipo de... Não é mais moda o misticismo, assim, né? Infelizmente, mas era bem divertido, né? Bom, e é isso. Se você assistiu até aqui, coloca um fantasminha nos comentários, né? Vamos ver quem realmente viu até o final, não é? E esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal
para outros vídeos misteriosos como este. Tchau!